Fala pessoal, bom dia, tudo bem? A gente já vai começando aqui o nosso primeiro webinar sobre o tema de FinOps. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai fazendo as apresentações, né? A ideia é ter um bate-papo bem rápido, falar um pouco aqui da agenda, né? A gente vai começar a fazer alguns webinars sobre esse assunto de FinOps. Então, a ideia é a gente ter papos mais rápidos, que a gente possa compartilhar conhecimento e também um pouco das coisas que a gente tem feito aqui na CaixaXP. A gente vai ter uma apresentação de 30 minutos, onde a gente vai falar aqui sobre introdução aí sobre o tema de FinOps e depois já partir para alguns aprendizados que a CaixaXP tem implementado com clientes e que a gente gostaria de compartilhar, né? No final, a gente tem um convite sobre um assessment de maturidade desse tema, né, de controle e operações aí de custos de nuvem, e também falar um pouco de futuro aqui da nossa companhia, né? A gente tem 15 minutos também no final para o Q&A, então mande as perguntas aqui pelo Teams mesmo, tem uma aba ali de perguntas e respostas, né, o PR ali, e tem um tempo no final para a gente responder eventuais dúvidas que vocês tenham e também comentários, fiquem à vontade ali para enviar, tá bom? Então, vamos começando aqui. Quem sou eu, né? Então, para quem não me conhece, sou o Rafael, sou CTO e founder aí da CaixaXP. Trabalho aproximadamente aí 13 anos com nuvem, então um tema bem interessante para mim poder compartilhar com vocês um pouco da história de como é que a gente chegou no ponto que a gente está em termos de adoção de nuvem. Atuei em grandes clientes, grandes projetos, sempre em alguma consultoria e agora mais recente na CaixaXP, né? A gente tem trazido esse conhecimento para os nossos clientes. Então, na Caixa, na Cielo, na Porto, então muito no segmento financeiro. E também outros clientes de grande porte aí que tem o desafio de controlar a nuvem, né? Hoje é uma demanda muito latente aí para os clientes, né? E aí, falando um pouquinho da CaixaXP, para quem não conhece também, quem nunca tinha ouvido falar, chegou pelo nosso convite. Nós somos uma empresa de serviços de TI, que ajuda clientes a adotar boas práticas de DevOps, de nuvem, e se transformar, né? Hoje a gente fala de transformação digital, é um tema recorrente, onde você tem ali empresas se transformando para operar baseado em software, né? Então, agora todas as empresas estão buscando ser mais digitais, não só informatizadas, né? E aí a CaixaXP tem um play muito importante nisso, que a gente ajuda essas empresas a transformarem, né? Então, esse é um pouco da nossa missão, e aí tem uma série de serviços que a gente pode ajudar as empresas aí na hora de transformar, né? Seja nos primeiros passos, né, de fundação, migrações, consolidações e otimização também, né? Aqui tem um pouco dos nossos clientes, um pouco dos nossos casos de sucesso, tem de tudo um pouco. Então, a gente costuma dizer que a gente não é especializado em nenhuma vertical, mas a gente aporta bastante conhecimento técnico. Nosso time é bem preparado para isso e bem testado, né, vamos dizer assim, com grandes desafios. Então, temos de tudo, tem bastante cliente do financeiro, pela proximidade que a gente já tinha dessa vertical, mas qualquer cliente, de qualquer porte, inclusive, pode ser ajudado e pode ser um cliente parceiro aí da gente, tá bom? E aí, entrando um pouco no tema, né, uma introdução rápida, como a gente chegou aqui, né, lá em 2011, mais ou menos, 2010, final de 2010 para 2011, a gente teve o advento aí da nuvem pública, onde a proposta ali, e como é hoje, a ideia principal é que você tenha a nuvem como o seu data center pago por uso, né, o famoso pay as you go. Então, quanto mais você consome, mais você paga. Se você consome menos, você paga menos. Então, a elasticidade, né, essa proposta de utility, né, é transformar o seu data center numa conta de luz, numa conta de água, uma conta de telefone, né? O que a gente vai ver aqui é que, em suma, o que você precisa fazer é adotar a mesma prática de controle que você tem de ligações de água e de luz, você ter o mesmo nível de controle e otimização desses recursos
para o seu data center na nuvem, né? Somado a isso, a gente vem acelerando bastante a ideia de times ágeis, né? Então, os times ágeis são times geralmente menores, que a gente chama de squads, né, ou squads. E isso traz um impacto interessante, porque a nuvem você paga por uso e você tem um time menor e totalmente desacoplado ali da companhia. Então, você vai ter times de produtos, times de funcionais, né? E eles têm um certo poder de decisão e ter a autonomia de estar na nuvem. Então, basta ter uma conta, um cartão de crédito, uma conta de nuvem, e você pode criar produtos e inovar, né? Então, esse é um pouco do momento que a gente viveu, principalmente nos últimos 3 anos, né? Pandemia e pós-pandemia, onde você tem essas duas coisas acontecendo, né? Você tendo que se transformar digitalmente e você, do outro lado, ter a nuvem ganhando maturidade. Isso junto traz um desafio grande de controle de custos, que é o que a gente tem ouvido falar bastante aí sobre FinOps. Então, à medida que esses times vão ganhando tração e vão sendo dinâmicos, atendendo ao negócio rapidamente, né, time to market, né, e aquela coisa de acelerar a entrega, você não tem mais a previsão que você tinha antes de orçamento. Então, você tinha ali um orçamento fixo para o ano, vou gastar X reais, e você conseguia entregar com uma pouca variação dentro desse orçamento. Você tinha ali um contrato de telecom, um contrato de data center, um contrato de serviços e, eventualmente, a gente pensava em CAPEX e OPEX, né, investimento versus operação, porque era tudo ali muito controlado. Quando a gente vai para a nuvem, além de tudo ser OPEX, ou seja, tudo ser despesa, é uma despesa muito variável. Então, você pode gastar $100, como você pode gastar 100 milhões de dólares. Não tem um limite, né? Não tem um cap que você possa colocar, né? Então, imagina que se você pudesse colocar um cap, colocar um limite, o que acontece com o seu servidor que está na nuvem? Né? O provedor vai deletar esse servidor? O que ele faz com isso? Porque mesmo você colocando o limite, existe um custo de armazenamento. Então, hoje não tem como você travar esse custo. Você precisa controlar esse custo no modelo de operações que a gente conhece como FinOps, né? Então, o FinOps surge aí para dar esse controle de custos para o que a gente, né, nesse cenário de inovação e de aceleração, né? Bom, o que é FinOps e o que não é? Então, é importante situar isso, porque muitas abordagens de FinOps dão errado, porque a gente pensa que FinOps é, por exemplo, só implementar uma ferramenta de FinOps ou controlar custos por tags ou basicamente ter relatórios, mas o FinOps ele é um pouco mais abrangente, é um modelo de serviço, um modelo de pessoas, tem a role bem definida ali, o papel da pessoa bem definido, tem os serviços que você tem que prover internamente. Então, a gente costuma separar, assim, coisas que a gente entende que fazem parte dessa prática e outras coisas que não, que a gente vê alguns clientes adotando. Então, primeiro tema, né, que os clientes às vezes trazem para a gente, falam, olha, eu quero reduzir custos, preciso de FinOps. Não, FinOps é o controle, é o guarda-chuva todo, e se você tiver controle, você consegue reduzir, né? Não dá para fazer uma ação isolada de redução de custos. Então, isso são coisas que a gente, inclusive, já tentou fazer com clientes, do tipo, olha, vamos reduzir seu custo. E a gente faz uma grande redução, mas ao mesmo tempo o cliente está crescendo o faturamento. Então, a gente coloca uma energia grande para causar um impacto grande na fatura e reduzir, e ao mesmo tempo projetos novos estão crescendo, tem descontrole e tudo mais. Então, FinOps não é redução de custo, mas ele causa redução de custo, né? Então, é um efeito colateral, inclusive, desse controle, é você, aos poucos, ir reduzindo, né? Então, a ideia é trazer para vocês um pouco dessas práticas aqui e aí ajudar vocês a sintetizar um pouco esse assunto que ainda está num nível muito genérico, né, assim, no mercado, né? A gente tem visto bastante isso. Então, a gente começa a falar de monitorar custos, é uma das coisas que, dentro do framework mesmo de FinOps, a gente fala de alocação do custo, ou seja, dar nome aos bois, né? Daquele X dinheiro, quanto é cada projeto, ou cada stakeholder, ou cada área, né? Como você quiser alocar.
Metadados, então entra a parte de tags realmente, mas a gente entende como metadado, então não é a alocação baseado em metadado, pode ser, pode não ser, né? A visibilidade como uma forma de engajamento, então o fato de você mostrar a fatura, você mostrar o custo para suas áreas de negócio, para suas áreas de desenvolvimento, para suas áreas de infraestrutura, o fato de você já ter essa iniciativa de mostrar já causa um impacto interessante de engajamento. E a combinação, sim, de ferramentas e práticas. Então, sem ferramenta, dependendo do tamanho do seu ambiente, do seu, da sua nuvem, ou o número de provedores também, é praticamente inviável. A gente já fez projetos com zero ferramenta, usando as APIs nativas, mais Power BI, mais coisas assim, mas dependendo do tamanho, a gente precisa acelerar com ferramenta. Então, ideal é você pensar antes no que você quer fazer, depois a ferramenta de gerenciamento de custos, né? Então, esse é um pouco do panorama, assim, de como a gente vê o que é e o que não é, essa distinção. E isso reflete, aqui esse é um survey que a Fenops.org conduz anualmente, inclusive, esse é do final do ano passado, e a gente vê que a prioridade dos clientes ainda é entender recursos esquecidos, né? Então, esse é um tema que, às vezes, o executivo tem a visão de que, olha, eu estou gastando muito, que muito provavelmente esqueceram um servidor ligado. Não necessariamente, tá? Esse é algo que os times de infraestrutura geralmente estão olhando ali o uso de CPU, o próprio provedor de nuvem fornece insights sobre isso. Então, essa é uma percepção que a gente entende que tem um pouco de falácia, assim, né? De entender que ali, eu estou gastando muito porque eu esqueci. Não. Tá? Quando a gente olha dado de clientes, você tem descontrole com coisas serverless, que está aqui, ó, né? Então, quando a gente olha onde já está otimizado, a gente vê que serverless está no último lugar aqui, né? Junto com AI, Machine Learning, SaaS, né? Então, existe um gap aqui de trabalho, que a gente tem muito trabalho para fazer, e aonde a nossa empresa aqui consegue ajudar também, né? Entender um pouco mais do IA, assim, além do IaaS, né? Você tem ali, tá bom, disco, CPU, storage, ok. Isso é muito fácil de detectar, eventualmente, um recurso esquecido. Vamos discutir arquitetura, discutir utilização de serverless, se a gente tem espaço para isso. Então, esse é um panorama interessante para ver, né, esse contraponto entre quais são as prioridades dos clientes e aonde já está otimizado, né? Então, aqui reflete, né, onde que já está otimizado, a parte de IaaS, né? Então, aonde que não está, e justamente onde está o problema, né? Principalmente na parte de baixo aqui, plataformas de analytics, geralmente tem um custo elevado, observabilidade, não está aqui na lista no survey, mas é um ofensor grande. A gente tem clientes aí que o custo total de nuvem dele, 30% já é observability, né? Ferramentas e infraestrutura de observabilidade. Então, reflete um pouco do espaço que a gente tem aí para trabalhar, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu. E uma coisa, né, como a gente viu ali, tem bastante espaço e tem bastante coisa para fazer. Geralmente a gente está olhando e maturando, ganhando musculatura justamente onde está o problema maior. Mas existem potenciais problemas que podem acontecer quando a gente fala de coisas fora da sua nuvem, né? Então você tem ali a sua nuvem, onde você roda suas aplicações, mas existem várias outras coisas que são medidas por uso, que você também precisa controlar, né? Então, seja uma plataforma de autenticação, seja uma ferramenta de observability, todos esses caras que são pagos por uso têm esse potencial problema de controle. Então, ou para um erro operacional, ou para um descontrole, ou para um recurso esquecido também, que gera, por exemplo, observability, eu tenho um recurso esquecido que está gerando logs, isso é custo, e aos poucos a gente vai aglutinando. Então, não só é difícil entender essas fontes de recomendações, né, onde eu tenho potencial e onde eu posso trabalhar e otimizar esse custo, até porque isso, a tendência é você ter uma série de fontes, o próprio provedor está preocupado com a sua saúde financeira, então ele vai te ajudar, em certa medida,
a otimizar os seus custos, ele vai dizer, olha, você pode abaixar aqui, você pode desligar ali, olha, você pode adotar essa arquitetura, mas o difícil desse trabalho, e aí um pouco para sensibilizar o tema aqui que a gente vai falar, é como colocar isso em prática, porque o seu servidor, a sua aplicação está em produção. Então, eu não consigo te dizer, eu como provedor, como consultoria, te dizer, olha, desliga seu servidor. Né? Se você não souber que realmente pode, a gente aqui tão pouco consegue ajudar. Então, primeiro a gente vai falar de controle e depois a gente precisa discutir a parte de, entre aspas, change management. Né? Como é que eu faço isso chegar e ter, de fato, a redução? Né? E tem um agravante. Né? Além de estar em produção, nós temos vários times menores agora e cada um cuida da sua aplicação. Então, como é que eu engajo todo mundo ao mesmo tempo para fazer uma ação de redução de custo? Né? Então, é muito complexo e tem um esforço muito grande de pessoas e de coordenação para que esse backlog seja realizado de fato. Né? Então, uma coisa é eu te dizer, olha, tem aqui uma oportunidade, né? Desliga esse servidor. Até você, de fato, reduzir, é uma estrada bem grande. Então, esse é um pouco do que a gente vai comentar aqui. Tá? E aí a gente entra um pouco no aprendizado da KXP, assim, o que a gente trouxe aqui para compartilhar algumas regras que são genéricas, que são gerais para todos os projetos, vale para qualquer provedor, e nesses últimos anos a gente construiu esse arsenal de coisas que a gente olha e já consegue ver dentro de algum cliente o que funciona e o que não funciona. Então, apesar de genéricas, são bem práticas, são dicas que vocês podem implementar e, enfim, algumas não tão simples de implementar, outras bem simples e é uma mudança de mindset importante. Então, assim, a primeira delas, acho que a gente já comentou aqui, entrando aqui nas boas práticas, né, que a gente considera aqui internamente, controlar primeiro, né? Então, não adianta a gente fazer um esforço de redução e de otimização sem ter um mínimo de controle, né? O que está sendo criado, ou como é controlada a governança, o que pode ser utilizado na nuvem, o que não pode. O fato é que o provedor, apesar de ter preocupação com a sua saúde financeira, ele também tem, cada dia mais, ele tem um esforço de vendas através do marketplace dele. Então, ele quer, obviamente, que você use mais serviços. Então, se você não definir e limitar o que a sua empresa pode utilizar da nuvem, você vai ter cada vez mais coisas não padronizadas, a gente vai falar aqui de arquitetura, mas o ideal é que você crie um subset do que você vai utilizar na nuvem. Né? Então, primeiro você controla, olha, legal, o provedor tem uma série de oportunidades, mas vamos olhar para o provedor para a gente usar esse tipo de workload, esse tipo de aplicação. Porque se a gente não tem esse tipo de controle, não tem esforço de otimização nenhum que possa ser feito. Tá? Porque você vai reduzir de um lado e subir do outro. É um pouco do que a gente vê em todo cliente. Tá? Isso é uma coisa que é muito presente. Tá? Então, essa é uma dica inicial, assim, bem concreta, que é, antes de ter os processos de FinOps, não tem esforço de redução. Tá? Essa aqui é uma dica, essa é mais difícil, mas a gente também viu isso acontecer, eu particularmente vi desde o começo. A gente tinha lá atrás, tipo 2012, 2015, um anseio muito grande de ajudar os clientes a moverem workloads. Então, vamos migrar, e lift and shift, ou seja, leva e depois a gente otimiza. Mas o que a gente tem visto é que se você não faz uma boa fundação, uma boa pavimentação de nuvem, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na nuvem no geral, não só na parte de custo, segurança também, arquitetura também. Então, os clientes mais antigos de nuvem, esses são os mais difíceis de fazer otimizações, porque ele está com uma gama muito grande de serviços e também, como se diz, muito heterogêneo o ambiente, né? Então, quando você tem uma fundação boa, você vai ter a parte de rede muito bem desenhada, a parte de segurança bem desenhada, então é tendência você ter menos descontrole com relação a custos. Então, idealmente, se você está fundando ou migrando de provedor, né, então você vai criar um provedor novo,
Exemplo, se você hoje tem Amazon e você vai começar a usar Azure, aproveite os conhecimentos para fazer uma boa fundação de Azure. Não mova workloads. Faça uma boa fundação, porque senão, lá na frente, isso vai cobrar, né, um preço caro. E relacionado a isso, a dica 3, ela tem a ver com convenções de nomes, né? Isso é uma coisa que aqui internamente a gente é bem radical quanto a isso. Convenções de nomes são importantes, porque muitas coisas na nuvem não são renomeáveis. E a convenção de nomes pode ser o seu último recurso para identificar, olha, posso apagar esse recurso, posso desligar, de quem que é? Não propositalmente, na nuvem não existe um campo, olha, criado por, não existe isso. Nenhum provedor tem. Tem o log, mas assim, depois de 30 dias, se você não reteve esse log, nobody knows, né? Então, assim, posso desligar esse servidor? Se você não tiver uma convenção de nomes adequada para entender, olha, esse servidor é daquele projeto que não foi para frente, beleza, pode desligar. Se você não tiver essa informação na mão, aí você vai ter que engajar todas as suas equipes, né, de desenvolvimento. Falar assim, vocês têm o Codebase, pode desligar mesmo, quem que é o Product Owner, está em produção, não está, né? Como é que faz com isso? Então, ter essa informação é importante. Veja, a gente não está falando de tags aqui. Tags a gente vai falar como usar tags corretamente, que esse é um tema que dificilmente alguém aborda, né? Então, a ideia aqui é dar um pouco de material também sobre isso, tá? Mas a convenção de nomes, ela é super importante, porque ela é seu último recurso quando você tiver que deletar algo. Para scripts, para alocação também, relatórios, obviamente, faz muito sentido se você tiver um padrão de nomes, né? Outra dica que aconteceu, um advento, alguns 3 ou 4 anos atrás, muitos clientes, muitas empresas pensando em multi-cloud no sentido de ter workloads espalhados, né? Que é um contrassenso, né? Porque se você tiver que pavimentar e controlar o billing e proteger, né, fazer hub spokes e arquiteturas, né? Ter todo esse enxoval para todo provedor que você tiver, se você tiver 3 provedores, são 3 dores de cabeça. Então, quando a gente fala de multi-cloud, geralmente é você ter um pedaço especializado numa nuvem, outro pedaço especializado em outra nuvem, uma nuvem para workloads mais genéricos, mas você dificilmente vai usar as 3 em igualdade, né? 3, 4, 5, sei lá. Então, tem clientes que têm 5, 6 provedores em uso. Então, a dica aqui, e aí do nosso lado é relativamente fácil dizer isso, eu entendo internamente quão crítico é isso, mas se você reduz o seu número de provedores, você reduz o seu problema, né? De normalizar os dados de billing, de colocar políticas do que pode e o que não pode, de implementar segurança, criar essa musculatura operacional de processos, de automações que são necessárias. Então, a dica aqui, essa é uma dica um pouco, uma boa prática que talvez é mais fácil dizer do que fazer, mas a gente de fora aqui vê que tem muito sucesso quem tem um provedor só. Quem tem um provedor só, ele vai entender o billing, vai entender as métricas, vai entender, colocar políticas e fazer tudo de um jeito muito rápido. Quem tem 3 vai ter que equalizar os 3, e obviamente os provedores não querem ser equalizados, eles querem ter diferencial do lado deles também. Então, a dica aqui é reduza, se possível, para o menor número possível, né? Não crie workloads em nuvens por, eu não quero ficar preso ao provedor A e ao provedor B. Você está preso anyway, tá? Então, reduza o seu problema, porque senão você pode ter um problema de custo em um, problema de custo em outro. Recentemente, a gente viu um grande grupo de educação que tem problema nos 3. Então, é mais fácil controlar algo menor. Tá? Defina a arquitetura de referência. Então, a gente também aqui fala de padrões. Sucesso de cliente geralmente está ligado a ter padrões. Olha, eu crio aplicações front, back e banco. Tá? Quando você tem uma arquitetura simples e você delega, olha, time de desenvolvimento, você pode criar esses tipos de coisas aqui. Isso ajuda bastante quando você tem oportunidades de renegociação com o seu provedor. Então, você vai assim, eu uso muito o serviço X, eu uso muito o ECS, o serviço do Amazon de containers. Ok, se você usa muito esse serviço, você consegue brigar por um desconto, né, um preço privado, que eles chamam de PPA, né, um preço privado para aquele serviço.
Agora, se um squad seu usa SS, o outro usa Beanstalk, o outro usa EC2, o outro usa Lambda, você não ganha volume para discussão. Então, ter padrão também te ajuda a ter poder de negociação. Então, padronizar bancos de dados, padronizar modelos de deployment, né? Então, a ideia aqui é defina o seu cardápio de coisas, 1, 2, 3, mas assim, tem algum padrão. O que a gente encontra, às vezes, em cliente é total ausência de padrão, uma autonomia muito grande para a criatividade de arquitetura, né? Então, essa é uma dica, e aí aqui a gente está olhando com viés de FinOps, né? Talvez olhando com viés de inovação, isso pode ser um problema, mas olhando para FinOps, olhando para redução de custos, o ideal, quanto mais padronizado possível, melhor. E aqui falando sobre as tags, né, que a gente falou um pouquinho, evite usar as tags para alocar custo. Esse é um erro comum também, os clientes usarem tags para alocarem custos. Tá? Por que a gente dá essa dica? Porque as tags são dinâmicas, ou seja, você pode gravar e sobrescrever a todo momento, um deployment pode gravar por cima da tag, uma outra ferramenta pode gravar para a tag, você pode ter deployments que geram deployments, então, exemplo clássico, Databricks, Databricks, ele tem ali, ele cria a infraestrutura dele não tagueada, então é comum que você tenha coisas desse tipo, Kubernetes também, então é difícil controlar por tags, essa é a realidade. O que a gente viu com clientes é que você tem uma taxa de cobertura baixa de tags, então é aquela coisa, assim, utopia, né? Vou ter ali 90% das tags cobertas em todos os workloads. Então, no nosso lado aqui, a gente não liga muito para tags por causa disso, né? O ideal é que você segregue o seu custo pela unidade de custo que tem no provedor. Então, se a gente fala de Azure, a unidade de faturamento é a subscription. Se ela é Amazon, é a conta. Se é Google, é o project. Inclusive, a arquitetura desses serviços são pensadas dessa forma, né? Você pega ali a Google, você não pode ter dois bancos de dados Firebase na mesma conta. Por quê? Porque ele pensa ali como o projeto é o seu projeto, né? Então, evitem usar tags para isso, porque fatalmente você não vai ter sucesso, tá? Uma exceção interessante que eu comentei, né? A gente não tem o campo criado por dentro da nuvem, então uma tag interessante de você colocar lá é quem criou e a data, né? Você provavelmente ligar para a pessoa ou ligar, né? Ligar não existe mais, mas assim, mandar uma mensagem para a pessoa e falar, olha, tem esse workload aqui, ainda está em uso? Parece que não, né? Então, essa é uma ideia interessante. A gente falou um pouco de awareness também, então, assim, da ciência para suas squads é bem importante. Esse é um tema que a gente fez um evento com CIOs em agosto do ano passado, e eles foram unânimes em dizer, olha, dá certo quando a gente mostra a fatura. Então, o tal do showback, né, mostrar os relatórios de custo para cada squad, para cada produto ou projeto, falar assim, olha, esse aqui é o seu custo, né? Não tem um efeito prático, porque você não está faturando intercompany, você não está, de fato, tirando da conta do projeto, mas se você puder, obviamente, é interessante, mas só esse fato do showback, de você mostrar, olha, da nossa fatura de 1 milhão, 900 é Analytics. Poxa, será que vale a pena isso? E isso também ajuda a tomar decisões técnicas, né? Decisões de arquitetura. Se tem ali dois projetos parecidos, um custa 3 vezes mais do que o outro, qual que é, qual que é o balizador, né? Qual arquitetura funciona melhor? Né? A que é mais barata, segura e com performance, né? Então, da visibilidade entra nesse sentido, assim, de mostrar os custos, seja automatizado ou no final do mês, de preferência automatizado para você poder acompanhar antes da fatura, né? Então, que entra no tema 8 aqui. O tema 8 é detectar os problemas assim que acontecerem. Então, se o seu custo subiu hoje, você não pode descobrir isso na próxima fatura, você precisa descobrir hoje. Então, o que muita gente faz é colocar alguém para ficar olhando, etc. Mas o ideal é que você tenha alertas, né? Olha, se o meu custo diário subiu X por cento, eu detecto uma anomalia e já começo a trabalhar nesse incidente, vamos dizer assim, né? Então, a anomalia aqui, ela tem um papel interessante, esse é o termo que o FinOps.org usa,
de detectar essas variações do seu custo. Então, detectar rapidamente é super importante para você corrigir, né? A gente já, nesses últimos 10 anos trabalhando com nuvem, o que não faltam são casos de tipo, olha, meu custo explodiu aqui, num final de semana gastei 100 mil, dá para ligar para a Microsoft, dá para ligar para o Google e perdoar minha dívida, né? Basicamente, colocar créditos na minha conta. Isso é algo que vem diminuindo, tá? Os provedores ainda fazem bastante, mas depende. Então, importante detectar rapidamente para evitar problemas financeiros reais, né? E aí tem como criar, todos eles, os provedores suportam alertas não diários, né? Nem todos vão poder te alertar diariamente, mas eventualmente você coloca ali forecast e algum tipo de conta para você detectar isso rápido, né? Olha, 50% me dá um lembrete para eu ir olhar, alguma coisa assim. Ou ferramentas de FinOps que todas elas vão ter essa capacidade de detectar anomalias, né? E, obviamente, se você tem uma anomalia, você precisa tratar essa anomalia. Então, fazer um processo de análise de causa raiz, com um processo de pós-mortem. Então, o que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? Né? É básico, é uma pergunta básica, mas precisa ter esse engajamento e esse processo formal. Né? Então, teve uma subida, o que eu faço para isso não acontecer de novo? Meu custo saiu de 1.000 para 5.000, o que aconteceu? Foi uma estimativa errada? Foi algo que a gente fez que a gente estimou mal? Ou, porque isso é muito comum também, né? Você está entrando um projeto e você estima mal, né? Ali você vai na calculadora e coloca só o que você lembrou, mas tem custos outros que, obviamente, não estavam na calculadora. Ou teve um erro operacional, ou uma métrica que a gente não conhecia, que é cara, de transação de storage, e essa arquitetura usa muito storage, etc. O que podemos fazer? Então, essa discussão é super importante. E, para acompanhar tudo isso, algo que a gente viu também bastante sucesso é, em alguma medida, implementar o que a gente chama de vending machine. A vending machine é aquela máquina de refrigerante, né, que você põe a moedinha e pega a Coca-Cola. Então, você automatizar a criação de contas e criação de projetos é importante, porque aí ele já nasce com esse enxoval de controle, né? Tanto de tags quanto de alocação, colocar quem que é a pessoa, já forçar alguma arquitetura, algum guardrail qualquer. Então, implementar o Vending Machine, você consegue atender o negócio com agilidade, porque você automatizou, e você não perde o controle, você já nasce correto, entra um pouco naquele lance de fundação, de já nascer correto. Existem várias formas de fazer isso, tem arquiteturas de referência, códigos de exemplo, ferramentas como o ServiceNow já existem também, integrações que você pode ter lá no seu catálogo de serviços, uma conta AWS, quando a pessoa aprova, cria o ambiente, né, um script, um chamado que tem um roteiro, mas de certa forma, quanto mais automatizado, mais você dá velocidade para o negócio e, ao mesmo tempo, não perde o controle. Né? Quando você cria tudo manualmente, o que a gente chama de ClickOps, né, vai lá, novo, servidor, né, etc., a tendência é você não seguir os padrões, não seguir as convenções, não seguir as políticas. Então, a ideia é a gente cobrir com automação aquilo que não é bloqueável, vamos dizer assim. Tá? E um tema que a gente vê também bastante cliente é reservas prematuras, né? Então, eu não sei o que fazer, bum, reserva. Então, cuidado com isso, porque você vai travar e criar uma cultura de que não tem nada a ser feito. Então, em vez de eu otimizar esse servidor, diminuir a noite e escalar de dia, pensar na arquitetura dele, etc., cara, reserva ali. Tirei da frente. Então, a gente viu isso acontecer bastante em clientes também. Olha, já está tudo reservado. E a gente, como consultoria, não consegue ajudar. Porque teria que cancelar as reservas, cancelar os commitments e repensar tudo. Então, em último caso, né, um último recurso são as reservas e commitments. Ao menos que você tenha certeza, essa previsibilidade, olha, eu consigo reutilizar esse commitment, tentar, ao máximo, fazer otimizações, repensar a arquitetura antes de fazer um commitment. Né? A menos que seja um saving plan, hoje os saving plans são bem mais flexíveis do que as reservas, então tomar cuidado com fazer isso prematuramente, né? Porque aí você vai travar o seu custo e aí não tem o que ser feito. Tá? E ele vai continuar crescendo, tá? Não se engane que você reservou, agora você vai trabalhar abaixo desse custo. Não. Outras coisas vão estar surgindo. Então, por estar reservado, acaba criando essa cultura de que tem espaço para crescer e está tudo bem com o custo. Tá? O meu custo agora é fixo. Não é. Tá bom? Então, a gente viu isso bastante em clientes também.
e explorar os dados. Então, esse é um tema, assim como a gente falou ali da fatura de telefone, de água, entender para onde você está ligando, né? Então, qual DDD você faz mais ligação? Será que vale a pena colocar um chip de celular, né? Quem pegou a época de PABX lá atrás, aqui a lógica é a mesma. Então, exporta seu dado, abre no Excel e vai entender as métricas do que está acontecendo. Qual que é o tier de serviço que mais usa, quem está crescendo mês contra mês. É importante entender o seu dado com profundidade, tá? Então, uma dica que a gente dá é, cara, pluga seu Power BI, exporta os dados, ou usa o Excel, faz um pivot table ali, começa a entender as métricas e analisar. Então, aqui dados, a parte de analytics tem um poder importante. As ferramentas de FinOps que estão mais maduras hoje são as que te permitem mais self-service nesse sentido de dados. Então, você pode arrastar campos e tudo mais para você explorar o dado. Tá? Então, isso é super importante. Beleza? E é isso. Se tiverem alguma pergunta, pode ir mandando no chat. A gente vai ter, no final, um espaço para as perguntas, tá bom? Bom, então, essas eram as dicas. Até então, um pouco de como a gente vê. A gente vai converter isso num artigo depois, se vocês quiserem para consulta. E agora um pouco de como colocar isso em ação. Como eu falei, é muito fácil falar, mas pensando no ambiente produtivo, é muito complexo de implementar, né? Então, a gente traz aqui algumas coisas que a gente queria compartilhar com vocês. A primeira dela é entender onde você está, né? Então, se você está num momento inicial, ou seja, eu não tenho controle, não tenho métricas, não tenho dados, não tenho alocação, não tenho quase nada, você está num momento ali que o FinOps.org chama de crawl, né? O que você está engatinhando ainda com relação a FinOps. Você tem ali algum nível de entendimento do seu custo, né, e tudo mais. Você tem o nível walk, que você já consegue entender custos individuais versus custos compartilhados, e você tem o run, onde você tem agora padronização, você tem showback, as ferramentas também estão implementadas e tudo mais. Então, a gente está convidando os clientes que estão aqui, as empresas, se vocês quiserem fazer um assessment nesse sentido, a gente prepara um relatório para vocês entenderem em que momento vocês estão, né? Então, comparando com outros clientes, eventualmente da mesma vertical, como vocês estão em nível de maturidade de FinOps, né? O que falta para eu chegar no momento do walk ou do run, né? De estar com esse serviço internamente bem controlado, né? Então, a ideia aqui é um convite, tem um link no final aqui da apresentação que eu vou compartilhar. Quem quiser executar, é um assessment rápido, um assessment que a gente faz, nosso time entra em contato e faz algumas perguntas, e a gente prepara um relatório e apresenta num segundo momento para vocês, tirar dúvidas e compartilhar experiências, tá bom? Nosso serviço de FinOps também é um convite, quem tiver com esse desafio hoje, quiser precisar de apoio para resolver, a gente tem esse serviço end-to-end, desde a parte de estruturação desses dados, visibilidade dos dados, relatórios, customizações, etc., alocação, budgets, alertas, né? A operação disso dentro de um backlog, então você tem um backlog ali de anomalias e melhorias, a gente tem um jeito especial ali de endereçar isso com times de desenvolvimento, times de infraestrutura. Então, é um serviço bem completo que ajuda clientes a gerenciar esse custo. Então, a gente pode ser esse braço para vocês. Tá? Tem alguma pergunta aqui para a gente? Acho que ninguém mandou pergunta. Deixa eu ver. Acho que ninguém mandou nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Ou também depois tem meus contatos aqui na apresentação. A gente pode compartilhar o material e, enfim, abrir outras discussões. Bom, se tiver bastante engajamento e feedbacks, a gente quer fazer mais papos como esse e se aprofundar um pouco dicas específicas de provedores específicos, por exemplo, como reduzir custos de Datadog, como reduzir custos de Azure, como reduzir custos de Amazon. A gente tem bastante experiência com esse tipo de trabalho, então dá para a gente trabalhar esse tipo de conteúdo. Tá? Tendo o feedback de vocês, a gente amplia e faz mais, tá bom?
Obrigado, pessoal.